E mais uma vez, muito boa noite! Sejam todos muito bem-vindos à live Plantando Conhecimento. Tentamos uma vez, né? Mas a gente não desiste, vamos tentar novamente. Hoje o meu convidado muito especial vai falar um pouquinho aí sobre os exames para detecção do Covid. Um assunto extremamente importante, né? Nessa época de pandemia que nós estamos vivendo. E ele é uma referência no assunto, né? Tô esperando o pessoal entrar aqui. Boa noite, Rejane, Francisco, Lenise voltou. Cruzem os dedinhos para a conexão agora funcionar, porque ele tem muito conhecimento, a bagagem é fantástica. Ele é referência na área de exames de hormônios salivares e vai falar um pouquinho para a gente hoje, né, dos exames disponíveis para detecção do Covid. Então, Dr. Lúcio Lemos vai nos abrir com seus conhecimentos. Vamos ver se agora funciona, né? Ei, Simone, boa noite. Rejane, que bom ver vocês aqui, gente. Fico muito feliz. Boa noite, agora eu tô te vendo. Boa noite, tá ouvindo? Tudo bem, tá ouvindo? Tô, agora estou. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, né? Por doar aqui seu tempo e seus conhecimentos, né, para os nossos seguidores, para falar de um assunto muito importante. Te agradeço imensamente, doutor Lúcio. Igualmente, eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Sempre bom poder trocar ideias, né? A gente sempre troca ideia, não é uma... As perguntas ajudam a gente a crescer. Com certeza. Mas a gente ainda não se conhecia, pessoalmente a gente ainda não conhece, né? Mas eu admiro muito o seu trabalho. O senhor é referência aí na área. Essa vai ser a primeira de muitas parcerias nossas, né? Que a gente já tem aí surpresas depois, congresso, tem muita coisa bacana pela frente. Sim. Né? Mas queria que o senhor se apresentasse um pouquinho para a nossa audiência. Não sei se todos conhecem, só para a gente começar esse bate-papo. Pode ser, doutor Lúcio? Tá bom. Bom, meu nome é Lúcio Lemos, eu trabalho com análises clínicas, né? Eu sou biólogo, trabalho com análises clínicas há mais ou menos 43 anos. Tá? Eu comecei aí com 14 anos, pouco tempo. 14 anos de 43 anos de bancada. Então, eu fiz o mestrado em medicina veterinária na parte de zoonoses, né? E isso foi uma mudança. Foi mais ou menos em 89 que eu fiz esse mestrado. E aí eu senti gosto pela pesquisa. Então, a gente trouxe a pesquisa para dentro do laboratório. Eu montei o laboratório logo depois do mestrado. Isso tem mais ou menos 26 anos. E aí a gente montou, e a visão do laboratório, né, sempre foi adequar as questões de laboratório, resultado para o médico, mas com informação. E sempre com um olhar mais científico possível, né? A gente tende a fazer as coisas dentro de uma padronização, e a gente tem mais ou menos, acho que uns 10 anos ou mais de acreditação, né? Controle de qualidade tem desde 95, mas a acreditação em si deve ter uns 11 anos, talvez. E então a gente segue todos esses padrões. Né? Isso ajudou muito a gente ter uma visão diferenciada de como implantar um exame novo no Brasil, por exemplo, que foi o caso dos hormônios salivares. Né? A gente trouxe a tecnologia de fora, já existe há 40 anos. Para a gente era novo, só tem 10 anos no Brasil, mas já existe há 40 anos. E a gente trabalha, né? Já fez bastante paciente até hoje, é bem interessante. É uma coisa para a gente conversar depois, no segundo momento, aí no outro dia, sobre esses hormônios. Vamos falar aqui de vários exames. Porque eu lembro do laboratório, né? Além dos clássicos, a parte de salivares, a parte de intolerância alimentar, o senhor também faz lá? Também, intolerância alimentar, faz a parte de nutrigenética. Ou seja, a gente não começou a fazer o RT-PCR por causa da moda do que aconteceu agora. A gente trabalha com RT-PCR há muito tempo, há mais ou menos 6 anos. Nós temos uma bióloga biomolecular e a gente faz vários exames de genética. Então, é algo que, assim, se fosse hoje, eu não pegaria uma máquina para começar agora RT-PCR no meio da guerra. É uma outra situação, tá? A gente já tinha e começou a trabalhar. E a parte de imunologia, a gente já faz há muitos anos. A gente foi o primeiro laboratório da Zona da Mata a internalizar os exames, tanto os hormonais quanto os imunológicos, ao invés de mandar para fora. Né? Isso tem muito tempo já. Então, a gente sempre gostou disso aí, de fazer alguns exames mais diferenciados. E nesse momento então, agora, né, vai ser extremamente importante, né? Toda essa experiência que o senhor tem,
né, para ajudar a população, né? Porque agora, O que você falou bem, nós acontece, estamos numa guerra, né? exatamente, o que acontece é que com esse tempo, né, de experiência, a gente começa a desenvolver um olhar crítico. Sim. Porque nesse momento está chegando um monte de novidade para resolver o problema. Sabe aquelas coisas mágicas que aparecem do nada, vamos resolver agora, isso resolve. Todo E mundo a atirando gente para tem que tudo ter quanto é um olhar. lado, né? Pois é, a gente tem que ter um olhar crítico e a experiência, vocês vão entender, a experiência na imunologia foi interessante nas dosagens, né? Porque a gente percebeu que nesse vírus algumas coisas são diferentes, mas muitas coisas se repetem, mas as pessoas não tinham atentado que para outras doenças essas coisas já ocorrem. Essas diferenças no aparecimento de anticorpos antes um do outro, por exemplo, IgG antes da IgM, essas coisas que a gente vai conversar daqui a pouquinho, isso não é novidade, né? Mas agora na guerra isso é bem interessante se a gente entender. Que bacana, que Tá? bacana. Antes da gente começar a falar, então eu queria pedir para todo mundo, por favor, tem um aviãozinho aqui embaixo, gente. Esse assunto interessa para muita gente. Então compartilha aí com seus amigos, traz mais gente aqui para, né, para ouvir o Dr. Lúcio, que ele vai dar um show aqui hoje nessa uma hora que a gente vai Calma, estar junto. promete Desculpa te muito não, interromper, mas a coisa boa a gente tem que compartilhar, né, Dr. Lúcio? promete muito não. Não, mas Não, não, eu já assisti muitas lives do senhor, eu tenho certeza. Aliás, né, assim, tudo que eu já ouvi é fantástico, é por isso que eu estou validando aqui, pessoal, convidem. Então, para a gente começar, né, realmente um assunto, se o senhor puder falar um pouquinho quais os tipos, né, de testes que tem disponíveis aí para a detecção do coronavírus, né, acho que seria sim, interessante a gente começar a esclarecer as opções disponíveis no mercado. tá. Então, a gente começa pensando o seguinte, qual é a situação que nós estamos hoje? Tá? A situação hoje é a situação de localizar o paciente infectado o mais rápido possível para que o médico possa entrar em ação, caso seja necessário naquele momento, ou, no mínimo, separar, né, isolar aquele paciente, mesmo que em casa, e, ao mesmo tempo, se ele foi positivo, você tem que pegar seus contatos que estão mais próximos e fazer o RT-PCR desses pacientes. Nós estamos falando de uma doença que é altamente infecciosa, ela é rápida na infecção, tá? Sim. Tanto que você tem contato no primeiro dia, no segundo você já tem vírus a ser detectado. Então, sem sintoma algum, você começa a infectar os seus contatos, né? E que isso é a característica que deu ao nome desse exame, que é o RT-PCR para COVID, como padrão ouro. Isso confunde o pessoal de laboratório. No laboratório, quando a gente fala de padrão ouro, a gente está comparando testes que pesquisam a mesma coisa com metodologias diferentes, aonde uma metodologia se mostrou melhor e todos têm que se correlacionar com ela. Então, um exemplo seria toxoplasmose. O padrão ouro de toxoplasmose é imunofluorescência. Alguém faz imunofluorescência hoje? Só pesquisa. Verdade. Todo mundo faz ELISA, quimiluminescência, e ELFA, todos foram padronizados em cima de uma metodologia com soro, né? Então, padrão ouro, esse nome, ele está relacionado com a clínica, é padrão ouro para a clínica, ao escolher qual exame, qual pesquisa vai fazer. Quando a gente fala esses outros que eu falei, imunofluorescência, químio e tal, nós estamos pesquisando anticorpos. Os anticorpos são tardios, tá? Por mais que se pense que uma IgA, uma IgM... O senhor travou para mim. Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir? Pessoal, vocês estão ouvindo, doutor? Vamos lá, doutor Lúcio, acho que travou. Vamos começar aqui de novo para continuar o nosso bate-papo. Deixa eu localizá-lo aqui, que ele tinha travado. Isso.
E Maísa entrou, que coisa boa. Lu tá aqui. Vamos lá, deixa eu ver se o Dr. Lúcio entrou para a gente continuar o bate-papo, porque travou aqui. Isso, Adriana, travou. Estou tentando conectá-lo aqui de novo. Espera aí um minutinho, hein, pessoal? Vamos ver aqui. Isso, voltou. Vamos agora conectar. Agora acho que vai funcionar. Oi. Voltamos! Você congelou para mim aqui, né? Eu continuei falando, mas parei. Mas até onde vocês ouviram? O senhor está falando do padrão ouro, né? O que era esse padrão ouro? Exatamente. O senhor parou, aí travou, eu não consegui mais te ouvir. Mas eu cheguei a falar do padrão ouro clínico para o médico, né? Isso, exato. Tá. Então, e aí o que acontece? Nós precisamos de um teste que seja rápido. Na realidade, nós precisamos de um teste precoce. Está havendo uma confusão com a palavra rápido e com a palavra precoce. Exatamente. O teste rápido é rápido para fazer. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. O resultado mas sai rapidamente. Mas ele não é precoce. Sim. Por quê? Ele leva, pelo menos, segundo o fabricante, 7 dias após sintoma. Mas antes do sintoma, você tem mais uns 5 ou 6 dias, ou uma semana, de infecção, infectando. E o que é importante nesse momento? Detectar o paciente que está com o vírus, mesmo sem sintoma, acompanhá-lo isolado. Perfeito. Esse é o caso. Então, quando você faz um teste e te dá lá uma IgM positiva e você imagina que a doença está ativa, muitas vezes ela já passou. Isso acontece muito com toxoplasmose e com rubéola, onde você pega exames, às vezes, IgG e IgM positiva, e a pessoa já teve a doença há um ano atrás, e ela carrega uma IgM residual. Perfeito. Ela não está marcando mais atividade, ela é resíduo. Então, isso tem trazido problema sério, porque as pessoas estão tentando a cronologia da doença com o anticorpo na mão. Isso aí não vai resolver. Não vai funcionar. Entende? Então, o teste é ruim. Tem um monte de teste rápido ruim, mas tem teste rápido bom. A questão não é essa. A questão é em que horas se utiliza um teste rápido de IgG, IgA, IgM. Eles são testes que foram desenhados para epidemiologia, investigação pós-surto. Sim. Porque quando você tem um problema acontecendo agora, vamos lá fazer uma parábola aí. Você está em guerra. Você está atrás do soldado, do outro. Você encontra a fogueira apagada. Isso é anticorpo. Porque o soldado já está há 5 dias andando à sua frente. Esse é o vírus. Esse é o RT. Então a gente não pode ficar se preocupando agora, a não ser que você já tenha tido contato há 30 dias atrás e queira saber se teve imunidade. Perfeito. Ou eu vou ser contratado para trabalhar no hospital e eu quero saber se eu tenho imunidade. Isso é uma outra situação. Sim. Eu quero saber se eu... Não para você saber se você está com Covid. Você pode estar com SARS-CoV-2. O que é uma coisa e outra? Um é o vírus. O outro é o anticorpo. Pós-contato. Tá? E nesse então, momento o vírus... de guerra, a gente precisa, né, realmente ir atrás desse soldado, né? Não adianta só... atrás desse soldado. Né, pra gente então, eu dou um exemplo. Eu dou um exemplo para vocês. Uma pessoa tem contato com um parente que está com Covid, fizeram os testes e tal, e aí ela procura um profissional, farmácia, laboratório, o que seja, e faz um teste rápido. Dá negativo. Ela volta tranquila para casa. Só que ela fez isso no período da janela imunológica. O fabricante fala 7 dias. Os estudos chineses de 2020 estão falando que isso pode chegar a 15, 20 dias.
Nossa. Então, imagina, você teve contato, só vai gerar um anticorpo detectável daqui a 20, 30 dias. Uhum. Então, nesse meio tempo, você foi um transmissor saudável, porque 85% das pessoas carregam o vírus e não sentem nada. Essa pessoa é a perigosa. É a Exatamente. que teve contato com alguém, Uhum. está andando no meio da população ou na sua família, ou visita a sua mãe no Dia das Mães, por exemplo, e você Uhum. levou um vírus e você não está sentindo nada, você está bem. E Uhum. assim vai ficar muitas vezes. Porque tem uma coisa relacionada também, além de toda a estrutura do terreno biológico, de tudo que se fala, existem questões genéticas. Uhum. Existem pessoas que os receptores não aceitam o vírus mesmo. Isso aí é mais ou menos 85% das pessoas que não vão adoecer. O problema é que 15% de pessoas adoecidas que vão para o hospital, numa população de 1 milhão de pessoas, é muita gente. E Muito. aí o sistema público não dá conta. Então, Uhum. então é isso que acaba acontecendo no final das contas, né? Então, Uhum. esse teste, por exemplo, eu tenho um exemplo aqui que eu não sei se você vai conseguir ver pela internet, mas se você pega um resultado de um laboratório correto, ele vai colocar isso aqui que eu vou tentar mostrar para vocês, se não der certo eu leio depois. Tá. Ele coloca aqui o seguinte, ó, que o exame feito com 3 dias, o IgM tem 30% de sensibilidade. Pô, o que você quer um teste com 30% de sensibilidade numa hora dessa? É Não melhor, tem sentido, né? né? Não tem É sentido. melhor você jogar uma moeda para o alto, né? Para o Tem. ímpar, ou para o ímpar, que seja, porque isso aqui não vai ajudar em nada. Sem Isso é o dúvida. teste rápido, isso é até também o teste de anticorpo feito em equipamento também, tá? Porque Sim. está sendo colhido na hora errada. Está sendo pesquisado algo que não existe ainda, gente. Como é que você vai Uhum. dar um diagnóstico numa coisa que não foi feita para isso? O fabricante fala isso. Os Uhum. fabricantes corretos, os vendedores corretos, se vocês entrarem no site deles, eles estão avisando e eles colocam determinados pedaços de referências aonde eles falam, né, igual está aqui mais ou menos, eles avisam que não foi feito para o momento que está se pesquisando se a doença se instalou no sujeito. E Entendi. aí, apesar de eles falarem isso, tem vários trabalhos mostrando que a produção de anticorpos ela está levando bem mais tempo, muito mais tempo do que se esperava. E pior, ao contrário do que nós aprendemos na faculdade, no segundo grau, aquela coisinha lá da... Primeiro vem a IgM, depois vem a IgG. A IgM é a doença, tá, a doença marcando doença aguda. A IgG é a proteção. Não é assim, gente. Principalmente no SARS-CoV, tem um trabalho de 2004, que não é o nosso aí, do 2, já avisando que os anticorpos não tinham uma correlação com o tempo, eles eram atemporais. Olha. E que tem gente, aí saiu agora de 2020 para o Covid-19, dizendo que tem gente, muitas, 30% mais ou menos, produzem IgG sem produzir IgM. E Olha. tem gente que produz IgM, a maioria, e eu estou vendo acontecer no laboratório, produz IgM por 60 dias, 240 dias, fica com aquela IgM positiva. Se vocês esperarem a IgM negativa para voltar para o trabalho, vocês vão ficar de férias quase um ano, vai ser um ano Falando sabático. de férias. Oh, meu Deus. Porque a IgM não está sumindo fácil como se imagina. E tem a IgA também. A IgA, para a Covid, ela é até melhor para se detectar na fase aguda, porque ela é de vias respiratórias, mucosa, então ela é a primeira a aparecer e muitas vezes é a única a aparecer. Às vezes você tem IgA positiva e não produz IgG. Então o que eu estou querendo dizer para vocês, que também não ter IgA, IgG, IgM não significa que você não teve Covid, ou não teve o vírus. Eu Uhum. sou um exemplo. Há um mês atrás, com o sistema lá no laboratório, chegaram os kits
A máquina estava lá, eu tenho uns 7.500 lá. A máquina estava lá. Chegaram os kits. Virei para a Isabela, faz o meu também. Para quê? Está assistindo o quê? Não, eu quero fazer o meu. Eu sou controle negativo. Controle negativo. Chifre e cabeça de cavalo. Aí, o que aconteceu? Ela me liga de tardinha, vem aqui colher de novo. Aí, laboratório, sabe como é? Vai colher de novo? Ixi, notícia mais boa, de novo. Positivos com vírus positivo. Sem sintoma. O que acontece? Aí eu já sabia que 80% das pessoas não têm sintomas, mas podem vir a ter sintomas e, pior, contaminam os outros. Sim. Eu falei imediatamente, vamos lá, fazer exame de todo mundo que estava à minha volta e vou para o apartamento. Aí levei lá minhas macumbas para fazer e fiquei. Essas macumbas eu gosto, hein? Essas aí depois fiquei e fiz 3 dias lá. Conversei com o médico me orientou. Fiquei 3 dias, repeti. Isso foi numa quinta, repeti na segunda, negativo. Só que, como todo exame, e como todo organismo, poderia ter dado negativo porque eu agi imediatamente e apenas empurrei para baixo a carga viral, não sei. Fiquei mais 5 dias isolado. Você não sabe o que é ficar com raiva, que você não está sentindo nada e tem que ficar preso dentro do apartamento. Deve ser terrível. Aí, sexta-feira, repetimos. Negativo. Então, 2 negativo, como é feito lá em Portugal. Só libera o sujeito com 2 RT-PCR negativo. E aí, no sábado, eu voltei a trabalhar. Colhi meu sangue. Nem IgA, nem IgG, nem IgM. Colhi após 25 dias, nenhuma das 3 apareceram. Olha. Imunidade inata agiu, interferon e tudo, não sei. O ozônio, a vitamina D, a vitamina C e outros agiram, não sei. Tá? Eu não tinha receptor que deixasse que ele se reproduzisse na forma que ele precisa para chegar ao pulmão, não sei. Entendi. Eu sei que se eu ficasse andando na rua, eu ia passar para os outros. É isso que eu sei. Sim. Eu tinha o vírus. Sim. A minha curva, a geneticista mostrou lá a curva no real time, era linda, padrão. Eu virei padrão positivo. Entende? Então, esse é o problema. Existe muita gente que tem problema que tem um problema e não está passando, né? Não está sabendo que tem um problema porque fez o teste errado. Aí tem aqui aquelas coisas que o pessoal escreve, isso aqui que eu vou falar está num kit de laboratório. Quer dizer, o cara é correto, o cara está falando que existem problemas que podem ocorrer. Então, isso aqui eu compilei dos kits que vendem para a gente, kits rápidos. Então, ele fala aqui, vários trabalhos de 2020, o período sugerido de teste de anticorpo é a partir do 10º dia, o pessoal fala 7. Tem que ser estendido para 14 dias. Você vai esperar 14 dias, mais 5 ou 6, para você fazer um teste para saber se está com o vírus? Não dá tempo, não, gente. Exatamente. Não dá tempo. Então, ele fala aqui várias coisas, incluindo que você não pode esperar que dê uma IgM positiva, e se der IgG positiva, ela pode estar na fase aguda, sim. Então, não tem uma segurança para você pegar um teste de anticorpos, independente se for rápido ou em equipamento, porque os trabalhos dos chineses, todos esses trabalhos aqui são chineses, quem quiser depois eu vou mandar para você o artigo que eu escrevi. Ótimo. Tá? Ótimo. Com todas as compilações, e vocês vão entender que não deve virar, ainda mais que tiver farmacêutico, de laboratório e de farmácia, para poder explicar. Porque está chegando ao cúmulo de uma pessoa da semana passada, chega lá, fez o exame, deu IgG e IgM positivo. Ela foi afastada do trabalho. E aí voltou ontem
insistindo, uma semana depois, insistindo em fazer de novo IgG e IgM para saber se pode voltar a trabalhar. Sabe quando ela vai voltar a trabalhar? O ano que vem, daqui um Daqui ano. um ano, se a IgM cair. Não precisa, gente. Não é a IgM que vai dizer se você está com o vírus. Aí eu virei e falei com o camarada, não, você tem que fazer RT-PCR e provar que você não está transmitindo para ninguém. Não, a minha médica mandou fazer assim. Então faz, gasta dinheiro. Sem necessidade, né? Sem necessidade, é um erro. Quem precisa ser isolado não está sendo Exatamente. testado, né? E sem contar que assim, os testes rápidos eles foram desenhados para fazer triagem, não para auxílio diagnóstico. Uhum. Então, quando você quer partir para anticorpos com a segurança, você tem que fazer com cutoff, você tem que fazer quantitativo, nunca qualitativo positivo ou negativo. Tá? Então tem que ter uma mensuração. Uma máquina para fazer isso vai levar, sei lá, de 1 hora a 4 horas, depende do equipamento. Uhum. Pra você ter uma ideia, as minhas máquinas lá, elas pegam aquele soro, e não é o sangue total, aquele que você fura e coloca com todas as hemácias e leucócitos e tudo que pode estar interferindo. Vocês sabem que a hemácia carrega antígeno e pode atrapalhar na reação. Então a gente separa, vai só o soro cai na máquina, ele é lavado, ele é neutralizado, ele leva 4 horas para o resultado sair. Como é que vai comparar uma tecnologia de 10 minutos com uma de 4 horas? Tem máquinas mais rápidas, de 2 horas, 1 hora, mas elas fazem essas limpezas do teu sangue. Uhum. Então, já fizeram um teste com o mesmo teste rápido, com sangue total da gotinha da mesma pessoa e o soro separado, tirando a hemácia. Um deu positivo, outro deu negativo. Olha. E aí? A Fiocruz fez esse teste. Nossa. Aí, tem que tomar muito cuidado. E, além do mais, um teste de triagem, a meu ver, tem que errar mais para mais. Errar para mais. Sem dúvida. Para dar falso positivo, para você repetir lá com o método correto e tirar. É igual HIV. Sim. O HIV, muita gente faz aquele teste rápido, dá falso positivo, porque confirma no segundo, que é o padrão ouro. Uhum. É mais caro, então o cara vai fazer no primeiro, entendeu? Sim. Então, esses são os questionamentos com relação a qual metodologia você escolher. Uhum. E o importante agora é isso, né? É até preferível que tenha esses falsos positivos para que se isole as pessoas e pare essa contaminação, né? Porque o que tem acontecido é a pessoa que está com um contato, uma pequena rinite, não desenvolveu ainda anticorpo, ela testa negativo e volta para casa. Aí passa 1 semana, 15 dias, ela vai para o hospital, já está com o pulmão acometido. Isso está acontecendo direto. Uhum. Então, não se fie em detectar precocemente com anticorpo, seja lá qual seja. Entendi. Tá? Além disso, existem os erros pré-analíticos. Mas se você quiser fazer uma pergunta agora... Exatamente. Tem até uma pessoa perguntando, né? Se o RT-PCR, se ele for colhido só na narina, se pode dar um falso negativo, né? Tem várias coisas que interferem aí, né, nos resultados, né, doutor? Pode. Porque é o seguinte, se você está procurando um teste com sensibilidade, o RT-PCR é ótima sensibilidade. Quase 100%. O problema não é o método, o problema é a coleta. Como todo teste no Brasil e no mundo, teste de qualquer coisa, até de glicose, existe um problema chamado erro pré-analítico. Uhum. O erro pré-analítico é um erro no procedimento de coleta, no procedimento de preparo do paciente e no procedimento de transporte do material. 80% dos erros no mundo são causados por isso, por erros nessa fase. Essa fase não foi dentro do laboratório. Essa fase não pode ser correlacionada com a metodologia usada. Então, o que acontece? Quando você colhe só da narina e você não sabe a época que o cara foi infectado, se ele foi infectado anteontem, 2 dias, 3 dias atrás, basta a narina, mas ninguém vai fiar nisso aí. Então, você tem que colher das 2 narinas, o swab tem que entrar mesmo lá no fundo, incomodar o paciente, né? E você tem que colher
da garganta, da orofaringe. Se você colhe só na narina, você tem 45%, 50% de sensibilidade. Se você colhe as duas ao mesmo tempo, vai para 95%. Nossa. Dobra. É uma diferença. Muito, né? significativa. Então tem que ser duas coletas. Os dois podem ir para o mesmo tubinho, não tem problema. Entendi. Tá? Nós estamos falando de precocidade. Sim. Ah, mas o paciente já está com o pulmão acometido, já não tem mais na orofaringe, já não tem mais na nasofaringe, então tem que ser lá do pulmão. Aí, em hospital, costuma-se fazer lavado brônquico. Entendi. Ou pedir para o paciente escarrar o máximo possível. Lembra da tuberculose? Na tuberculose, você só tinha lâmina positiva se o cara forçasse escarro. Tá? Então, é a metodologia de coleta. Agora, tem um problema sério na metodologia de coleta. Vamos aproveitar o gancho aí. Se você vai fazer o exame no mesmo dia que colheu, você pode usar suave de algodão e colocar o suave dentro de um frasquinho com soro fisiológico. Perfeito. Foi para o laboratório, começa a extração de RNA. Essa fase é crítica. O RNA, se você gritar com ele, ele desmancha. É fraco. Muito sensível. Então, se você levou para o laboratório e começou o processo de extração, você pode usar suave de algodão e o sorinho para não ressecar, né? Perfeito. Agora, o suave, para você colher e vai fazer o exame no dia seguinte, não pode ser de algodão. Tem que ser de ponta de rayon. É um outro material que não destrói o RNA se ficar em contato por muito tempo. E não pode pegar esse suave e colocar num tubinho com salina. Vai ter que entrar num tubo com uma solução tamponada 7,4 RNase free. Não pode destruir. Ao contrário, tem que conservar. E aí você pode transportar por 48 horas, um pouquinho mais. Refrigerado. Não se congela o material a menos 20. Se você tiver geladeira e conseguir manter a menos 70, tudo bem. Mas essa fase tem que ir para mais rápido possível a menos 20, refrigerado. Né? Bom, então, até 48 isso aí, horas? Até 48 horas você pode usar suave de ponta de rayon e solução tampão 7,4 RNA free. Aí você está tranquilo. Aí o material chegou no laboratório. Aí ele vai ser extraído o RNA. Aí ele pode ficar congelado esperando a hora de fazer. Ah, então meu exame deu errado porque ficou 5 dias. Não. Se ele chegou em 48 horas no tubinho certo e foi extraído, você pode esperar com tranquilidade. Agora, se for em salina com algodão, aí você corre risco de falso negativo. Ah, foi a máquina que errou, gente? Não. Foi o método que errou, gente? Não é o método. Tá? É o método. O método é muito bom. E outra coisa, mas pode dar falso positivo se trocar um tubinho. Se trocar João por Maria, vai dar. Se Maria está doente e etiquetaram errado, porque não tem como um RNA se confundir com alguma coisa na hora da extração. Ele está lá e pronto. Ok? Essa é a questão. A mesma coisa, você tem que tomar cuidado também com os soros que você faz o exame do anticorpos. Que eles podem hemolizar. Se tiver muito triglicérides, não precisa de jejum. Não precisa. Mas se o cara for diabético, tiver hiperlipemia naturalmente, ele vai subir demais, aquilo vai interferir na reação, pode ter certeza. Entendeu? Então tem que tomar cuidado com esses detalhes também, que o laboratório sabe lidar. Por isso que eu acho temeroso as questões de farmácia, técnico de laboratório. Tem técnico de enfermagem assinando exame de teste rápido. Quer dizer, a pandemia gerou anarquia. Tem que tomar muito cuidado com o que está acontecendo. Muito cuidado.
Porque senão não Muito cuidado. justifica o que o senhor está falando, né? A gente realmente tem que, em caso de guerra, a gente tem que conter, né, para não passar. Se tivesse saldos negativos e tal, não vai resolver o problema para a gente, né, realmente conseguir isolar as Então, pessoas e né, fazer, inclusive, a economia voltar, né? A gente precisa começar a entender a forma certa de tratar exatamente. isso para que, né, Exato. né, as políticas de saúde pública precisam ser definidas, né? E esse cuidado Aham. realmente. Olha, tem um monte de perguntinhas aqui. Deixa eu Pode tentar. fazer. Deixa eu ir Pode tentando. fazer. Deixa eu só verificar aqui, que a gente tem desde. Deixa eu só verificar, porque tinha bastante coisa, a gente foi falando, e eu não consegui. Deixa eu ver. Excelente. Ó, tem várias pessoas falando que é excelente, extremamente didático, concordo 100%. Muito bom, Perguntaram obrigado, aqui, gente. doutor Lúcio, valor de teste. O senhor tem noção disso? Os valores de teste vão Na, variar. na Lemos, né? Vão variar. Ah, O que acontece? Tem que tomar cuidado. Vamos começar pelos testes rápidos. Existem testes rápidos que são padronizados no país de origem. Então, eles estão dentro das normas técnicas. Então, o que aconteceu lá no início? Pandemia gerou medo, correria. Tudo que a gente faz na correria tende a ter um problema. sim. Então, primeiro erro. Vamos cercar o vírus fazendo teste rápido. Rápido. Rápido é isso, já explicamos. Sim. Só que começou a se vender teste. Isso ia acontecer com qualquer país que produzisse, tá? A China vai e começa a vender teste. Aí a Espanha grita, depois de um tempo. E esse tempo foi valioso, já morreu muita gente. Nossa, esses testes não tem 60%, não tem 30% de sensibilidade. Aí começou todo mundo a gritar. Aí a China vira e fala assim, não, agora só vai sair daqui quem tiver o registro carimbado da gente. De 30, 4 ou 5 tinha. Nossa Senhora. E aí o que aconteceu? O que aconteceu? Entrou para o Brasil, entrou para todos os países e ainda tem isso aí rodado. Nossa Senhora. Agora, tem teste bom? Tem teste com... Não adianta ter o FDA dos Estados Unidos, tem que ter o FDA da China, tá? Entendi. E o nosso país, como todos os países, não iam ficar na Anvisa travando tudo por 1 ano, 2 anos, para ver se o teste funciona. Vamos acreditar no que foi autodeclarado? E deram 180 dias de registro provisório. Eu não sei se vai dar para todo mundo depois, porque começou a aparecer esses problemas. Então tem que tomar muito cuidado, que tem até cabeló vendendo teste. Qualquer um agora vende teste. Os caras me ligam o tempo todo para vender teste. Gente que não é do laboratório, que não é representante, vende teste. Ou seja, passa teste por baixo dos panos. Cara. Tem que tomar muito cuidado. Peça o registro da Anvisa, peça o registro da China. Mas eu tenho da Alemanha, não importa. Eu quero... Da onde está vindo? Está produzindo na China? Então eu quero da China. Está produzindo na Alemanha? Então eu quero da Alemanha. Perfeito. Entende? Nós lá não trabalhamos com teste rápido. Por quê? O preço é parecido com o teste da máquina, só que a máquina dá trabalho. Eu devo ser muito bobo, porque eu gosto de trabalhar, faço coisa que dá trabalho. Eu prefiro isso do que fazer aquela coisa que não me dá trabalho e vai me dar reação depois. Depois, né? Entende? Que já está dando. Então, o que acontece? Os testes têm valores parecidos no Brasil todo. Vão variar de R$200 a 300, a 400. Aí você para analisar, um RT-PCR, pelo menos aqui na minha cidade, para sair no dia seguinte, ou se colher de manhã e sai de noite, custa R$298. Um teste rápido, às vezes, custa R$250. Eu vou pegar mais barato porque é mais barato. Eu quero ir para a Zona Norte, mas vou para a Zona Sul porque a passagem é mais barata. Entendi. Não tem jeito. Faz sentido então nenhum. Não é tão caro, o valor é similar. Em Juiz de Fora, pelo menos, o tempo de entrega é igual. Entendi. Então é só saber o que você está vivendo naquele momento. Você já teve a doença há algum tempo e quer saber se tem anticorpos? Ou você já teve a doença há pelo menos 15, 20 dias e quer saber como é que está o anticorpo? Ou você quer saber se você tem vírus e está transmitindo para as pessoas? Essa é a pergunta que tem que fazer, sempre. Entendeu? Com certeza. E se então, tiver, eu imagino que tem vários, eu já vi que tem vários médicos aqui, né, nos assistindo, doutor Lúcio.
Existe alguma forma de fazer essa coleta do material e enviar para os senhores de fora ou não? Como é que Existe. funcionaria? Existe. A gente tem contrato com várias empresas de transporte biológico perigoso, né? Uhum. E elas transportam em 48 horas, chega no local, a gente recebe do Brasil todo, tá? Uhum. Isso é tranquilo, é só entrar em contato com o laboratório e perguntar como é que faz para fazer isso. Várias clínicas criaram parcerias com a gente. Então, elas têm o material, fazem a coleta, paramentado, tudo direitinho, e encaminham para a gente. Entende? Uhum. Chegou de manhã, sai de tarde o resultado. De noite está pronto na internet. O processo da gente é bem rápido. Uhum. Entendeu? Então, assim, não tem fila, não tem isso. Aí chegou, aí resolve. Entende? Eu esqueci de falar um detalhe sobre preço, que é o seguinte. A ANS, dia 12 de março, lançou uma norma dizendo que os convênios têm que pagar. Sim. RNA, PCR, anticorpo não. Olha só como ela se encontra com o que eu estou falando. O que é importante agora? O que ela está pagando. RNA. Não é importante agora correr e sair pagando para todo mundo anticorpo. Uhum. O A gente teste precisa tinha que realmente ser feito. conter que não tenha, né, a transmissão, né? A importância é Exatamente. nesse início, né? Aí o pessoal fala assim, mas o teste rápido... Não, desculpa, o teste RT-PCR é um teste que demora, que é difícil e tal. Veja bem, não é para teste massa. A gente tem que usar a cuca. Teste massa não é para sair fazendo todo mundo igual doido. É assim, o camarada chegou, eu estou me sentindo assim, assado, fez um RT-PCR, está positivo? Peraí, me dá teus contatos dos últimos 24, das últimas 48 horas. Pegou todo mundo? Faz esse povo e vê quem pegou e não. Desse povo, me dá o teu contato. Não, teus contatos estão zerados. Então parou ali. Foi isso que a Coreia fez. É caro se fizer para todo mundo. Sim. É razoável se fizer para os contatos dos doentes. Entendeu? Perfeito. Então, essa seria uma forma aí da gente poder voltar, né, assim, a circular a economia, né? Exatamente. Seria uma, né, na sua opinião, seria essa testagem, né, com esses critérios, né? Com esses critérios. E aí você isolaria, a pessoa ficaria com medo de passar para o outro. Porque hoje, se ela não sabe nada, se ela fez um teste rápido negativo, ela está tranquila. E pode estar nessa, A gente pegou. Nessa fase do contágio, né? A gente fez teste de São Paulo de um casal dono de padaria. Deu positivo. Nossa. Aí se isolaram, mandaram os filhos que estavam negativos. Ótimo, olha só que coisa boa. Sim, sem dúvida. É isso que tem que ser feito, isso é inteligência. É parar todo o sistema e daqui a pouco a gente está saudável, mas pobre. Exatamente. Sem ter o que comer, né? Realmente tem. Isso é pior que preservar a vida. Alguém vai querer pegar do outro também, né? Tem que lembrar desses detalhes também. Alguém vai querer pegar do outro. Né? Então aí começa o vandalismo, começa os problemas. A Simone perguntou então, se resumindo, para saber se pode voltar a trabalhar, ela tem que fazer o PCR, né? Sim. E se aí deu precisa negativo, fazer 2 vezes se deu positivo. Não. A questão do 2 vezes é se teve doente, antes de liberar o paciente. Tá? Tem gente que fala assim, deu positivo com 25 dias, mas o vírus já estava morto. É só um restinho dele, vulgarizando. A verdade é o seguinte, não tem como você saber se um vírus detectado ali está vivo, viável ou não. Ele pode ter perdido o poder infectante, um exemplo. Só que aquele ali, ele é idêntico. O que tiver morrendo, o que tiver ativo. Só se consegue fazer isso com cultura. Ninguém consegue fazer cultura em laboratório particular. Você vai ter que fazer isso em pesquisa. Aí vai complicar mais ainda. A pergunta que eu faço a quem fala isso. Você pegaria uma pessoa com 25 dias de PCR positivo ainda e colocaria ao lado de um idoso? Complicado, né? Espera mais um pouquinho, pô. Sim. Por quê? Nós já pegamos pacientes que vieram, essa história eu já conto em todas as lives, que é real e tem mais, assim.
A pessoa fazia um curso em São Paulo, passou uma semana com um professor que veio de fora. Durante a semana o professor tossia e tossia e tossia. Na sexta foi parar no hospital com o Covid. Os alunos foram para a parte hotel, ficar todo mundo quietinho por 15 dias. Foram liberados, um veio para Juiz de Fora. Não acreditando, pegou a namorada pela mão, foi fazer o exame. A namorada estava aqui em Juiz de Fora, não era contato dele. E aí, ele deu positivo e ela negativa. Mas ela insistiu e ficou com ele, no flat. Uma semana depois, ela positiva também. E ele positivo ainda, com ela positivo. Olha. Aí passou mais uma semana, eles negativaram. Ele gerou anticorpo, ela não gerou anticorpo. Entendi. E daqui a uma semana a gente vai testar ela de novo. Então, eu não corria risco, não. A gente não sabe nada desse vírus. É muito novo, né? Ninguém sabe não sabe nada. Muitas falar 14 dias. Vem cá, 14 dias. 14 dias do quê? Quantos dias? Porque tem gente que pega hoje, tem sintoma amanhã e daqui 14 dias. Tem gente que pega hoje, passa 10 dias e começa sintoma, e mais 14 dias. Como é que é essa história? Que 14 dias é esse? A gente não sabe o dia que pegou o negócio. Exatamente, não tem como saber, né? Nossa, realmente, muitas perguntas, mas eu acho que extremamente esclarecedor tudo que o senhor colocou. Né? Tem quase uma hora aqui que a gente está nesse bate-papo. Quando é gostoso, tá vendo? A gente nem vê o horário passar. Né? E eu acho que deu para ter uma noção, né, doutor Russo? Acho que todo mundo que está aqui concorda comigo, né? O que deveria ser a conduta a partir de agora, para que a economia possa ir voltando, né? Para que a gente preserve realmente a vida, né? Mas essa escolha do teste correto, dessa interpretação, né? De todas essas variáveis aí, né? Pensando em erros analíticos e tal, devem ser realmente analisadas aí pelos prescritores também. A questão dos cuidados, do isolamento, né, de tudo isso, tem que ter como base a tecnologia. Tá? O médico, a clínica do médico com a tecnologia. E o que eu vejo é o medo. Estou com medo, todo mundo está com medo. Vai resolver o quê pelo medo? Se você para ver, a gente está repetindo o mesmo erro da Idade Média. Né? Eu estava no meu prédio, ligaram, tocaram a campainha de noite. É o senhor que está tossindo? Não, não estou tossindo, não. É um vizinho lá. E era um vizinho, tossindo. E ele já tosse sempre, porque ele toma algum medicamento, vocês que sabem melhor de farmácia, todo 9 horas da noite, ele toma alguma coisa que faz ele tossir muito. Entendi. Mas desde antes do Covid. E olha só, ele tosse desde sempre. Agora, o povo do hotel, do prédio, está com medo dele. Na época da Idade Média, isso era perigosíssimo. Era fogo na casa dos outros. Lembrar desses detalhes. O medo gera ações. Né? Aí, no dia seguinte, eu desci e falei pro porteiro, porteiro. Não era eu, não, você sabe. Foi o senhor. Então, foi fulano. Então, avisa o povo aqui que pode fazer o exame lá. Quem está com medo, paga para o senhor fazer lá. Sim, com certeza. Tá com medo? Com certeza. Olha, tá todo mundo pedindo para eu salvar a live. Vou salvar, gente. Podem ficar tranquilos. Muitas pessoas pediram para ficar salva durante 24 horas. E pediram, doutor Russo, para deixar o seu contato, né? Como é que o pessoal entra em contato com o senhor aí? Que acho que muita gente gostou, então, vai querer estar realmente iniciando uma parceria. Como é que eles podem acionar o senhor? Pode acessar aí pelo próprio Instagram, né? Perfeito. E pode entrar pelo site do laboratório, né? Que é www.lemoslab.com.br. Tá? E aí a gente entra em contato e, como eu te falei, eu vou te passar o arquivo em PDF do que eu tenho escrito, vai ser a versão 1. Como tudo está mudando, volta e meia vai ter a versão 2, a 3, e aí vamos. Porque a informação está chegando. Por quê? Quem já viveu o problema, que é lá na China, na Itália e tal, começa a descrever
o que viveu e que errou. Sim. E nós não podemos ficar repetindo o erro dos outros, cara. Sem O que está dúvida. acontecendo é quem está repetindo o erro dos outros. Não. Entendeu? Temos que errar, tem que ser outros erros, né? Mas não os que já foram detectados, né? Temos que evoluir. Está faltando isso, uma visão de evolução. Se não deu certo isso, tenta outra coisa, entendeu? E começa errado. Por que espalhou tão rápido? Espalhou tão rápido porque não barreiramos nada, porque não fizemos o teste certo. Um erro simples, né? Se começasse a fazer... Gente, se fizesse RT-PCR de todo mundo que descia do avião da Europa, parava ali. Exatamente. Ou minimizava, né? Sim, muito, né? Muito. Sem dúvida. Gente, fantástico. Olha, 1 hora vai derrubar a gente em 3 minutinhos aqui. Adorei, doutor Lúcio. Quem, né, tiver interesse nesse arquivo que o doutor Lúcio vai me enviar, me manda um direct aqui, que a nossa equipe amanhã envia para vocês também, tá? Entre em contato com ele, quem quiser realmente, né, entender um pouco mais. Mas foi muito esclarecedor, né? Muito didático e prático. Várias pessoas aqui falaram a mesma coisa, concordam comigo. Muito obrigada pelo seu tempo, obrigado. Né, pelos seus conhecimentos aqui. Foi um prazer dividir essa 1 hora com o senhor, viu? Que bom. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite, pessoal. À disposição. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau.